vocês? Eu falei das funções da membrana. Falei das estruturas já aqui, até a proteína, não? Então, comecei a falar da bicamada lipídica e parei. Aqui eu falei. Então, na verdade, eu começaria daqui. Então, eu vou passar as proteínas. Aqui eu vou começar. Tá bom. Então eu vou começar. Tá, então vamos lá, rapidinho. Uma revisão rápida. Ó, cinco funções da membrana plasmática, tá? Só que para essas funções ocorrerem, eu preciso entender que existem as estruturas lá na membrana. Quais são elas? Vai! Bicamada lipídica. Então, por exemplo, tem uma função aqui, ó, sinalização intercelular. Qual dessas estruturas promove essa função na membrana? Ó, a quinta função da membrana plasmática participa na sinalização intercelular. Qual é a estrutura da membrana que gera essa função da sinalização intercelular? Quem? Age como uma assinatura molecular que permite que as células se reconheçam. Tá vendo? Então ela está sinalizando uma para a outra. Então qual é a estrutura da membrana que permite fazer isso? Aqui, ó, o carboidrato, ó, o glicocálice. Lembra que eu falei disso? Quem é o glicocálice? São as moléculas de carboidrato, olha aqui, ó, fixadas na parte externa, da membrana. Esse carboidrato ele pode estar fixado numa proteína, e aí é chamada de glicoproteína, ou pode estar o carboidrato fixado numa cabeça de fosfolipídio, ou seja, um glicolipídio. Esse conjunto de carboidratos, glicoproteína e glicolipídio, formam um cinturão externo que nós chamamos de glicocálice. E para que aquilo está ali na membrana? Qual é a função ali? Ó, 4 funções aqui. Uma delas é agir como uma assinatura molecular que permite as células se reconhecerem. Se reconheçam. Ou seja, gerou ou não gerou aquela quinta função, olha lá, da membrana plasmática? Participa da sinalização entre as células. Deu para entender? E assim vai. Agora, de todas essas estruturas, todas elas, eu deixei por último a proteína, porque ela é a mais chatinha mesmo. Por quê? Olha o que está escrito lá. Embora a bicamada lipídica forneça a estrutura básica das membranas biológicas, olha aqui, ó, se vocês pegarem a quantidade de bolinha que tem fora e dentro, os fosfolipídicos, né, bicamada lipídica, tem muito maior quantidade do que proteína. Uma proteína aqui, outra aqui, e assim vai. Então, se eu analisar em proporção, a bicamada lipídica é bem maior em relação à proteína. No entanto, as proteínas da membrana desempenham a maioria das funções específicas da membrana. Então, quando eu falei para vocês que tem 5 funções da membrana plasmática, 5 funções da membrana, uma aqui, por exemplo, eu destaquei o glicocálice. Agora, a maioria dessas funções, quem gera é a proteína. Só para você ter uma ideia da complexidade que é estudar proteínas, em nível de mestrado e doutorado, é o que mais se estuda. Porque a quantidade de proteína que existe numa membrana plasmática, vou pegar agora a imagem dele, a quantidade de proteína, formato, função, é muito grande. É muito grande. Numa única célula. Olha lá, uma célula, uma hemácia. Está lá circulando, aí eu quero estudar e identificar como é que eu consigo fazer uma intervenção na hemácia para evitar algum câncer. Então, assim, para eu poder chegar a esse diagnóstico, eu preciso estudar a célula. Como é que eu vou conseguir eliminar o problema, resolver o problema, se eu não conheço aonde está o problema? Como é que é a estrutura?
Então, para você ter uma ideia, a proteína ou as proteínas de membrana, elas são extremamente importantes, tá? E é bem complexo mesmo, a coisa não é fácil não, tá? Porque justamente está dizendo, desempenha a maioria das funções específicas da membrana e, portanto, fornece a cada tipo de membrana celular suas características e propriedades funcionais. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, e é óbvio que a gente não está no nível de mestrado e doutorado, é entender o básico. Não adianta não entender o básico para tentar chegar na complexidade. Futuramente vocês vão fazer um mestrado e doutorado. Glória a Deus, igreja! Glória a Deus! Vamos lá. Então, olha aí, ó. Como é que eu posso classificar essas proteínas de membrana? De dois tipos, tá? Eu classifico as proteínas ou proteína integral ou periférica. Ou é uma proteína integral ou ela é periférica. E o que vai determinar a diferença de uma para a outra? Olha aqui, ó. Se elas estão ou não ligadas firmemente na membrana. É isso que determina a característica de uma para a outra. Tá? Então eu tenho proteína integral e proteína periférica. Qual é a diferença? É que uma vai estar mais firmemente ligada e a outra menos. E aí é fácil até pelo próprio nome. Por quê? A proteína integral, ela tem uma área de contato muito maior com a bicamada lipídica do que a periférica. Então, se você analisar essa e essa, quem está mais firmemente fixado na membrana? A número 1, a integral, né? Só pela característica. Só que aí tem as subdivisões básicas. As proteínas integrais, elas podem ser de dois tipos, 1 e 2. Por quê? A 1 diz que ela atravessa toda a bicamada lipídica, se estendendo da matriz extracelular até o citoplasma e vice-versa. Olha onde é que ela começa e onde é que ela termina. Olha como é que ela atravessou de um lado ao outro. Então ela é classificada como uma proteína integral, uma proteína transmembrana do tipo 1. A outra, a transmembrana do tipo 2, ela também é integral, ela está firmemente conectada, só que ela não atravessa. Ela simplesmente entra em contato, olha aqui, com uma das camadas. Olha aqui a área de contato dessa daqui. Tá vendo? Essa daqui em relação a essa, ela está integrada na primeira camada lipídica. Então ela está firmemente conectada. Se você analisar a área de contato dessa em relação a essa, também está bem firmemente conectada. Essa é uma proteína transmembrana 2. Assim como essa daqui, que também está fixada, olha lá, na outra bicamada, na outra camada lipídica. Tá? Então, assim, isso aqui é bem simples. É meio decoreba assim, mas é bem simples. Entender que existe uma proteína integral que está firmemente fixada na membrana plasmática, ora, podendo transpassar, atravessar de um lado para o outro, né, da matriz extracelular ao citoplasma, ou está fixado em uma das duas camadas lipídicas. Tá? Diferente da proteína periférica. A periférica, ela está dizendo que ela está inserida não tão firmemente. Elas se ligam às cabeças polarizadas dos lipídios. Olha aqui o fosfolipídio aqui com as duas perninhas. Se você analisar, olha a área que está de contato para se conectar. É muito pequeno. Tá? E ela fica justamente na periferia. Ora dentro, ora fora. Então, tanto por dentro do citoplasma, quanto na matriz extracelular, é possível identificar proteínas periféricas. E elas ficam conectadas às cabeças dos fosfolipídios. Tá? Ou ela pode estar também, é raro, mas pode acontecer, dela se integrar, se conectar a uma proteína integral. Olha aqui, isso aqui é uma proteína integral, não é? Isso aqui é a bicamada lipídica. Olha não. Tem umas imagens aqui fora. Olha, isso aqui é a bicamada lipídica. Colesterol. Isso aqui está errado, né? Era para estar um dos lados, mas enfim, vamos pegar esse lado aqui. O carboidrato ele fica localizado só em um dos lados, não fica dos dois não, tá? Isso aqui está errado. Enfim,
Vamos imaginar que assim, ó, o carboidrato tal. Olha quem está aqui. Uma outra proteína que não está conectada às cabeças de fosfolipídios. Ela está conectada a quem? A proteína integral. Então isso aqui, ó, é uma proteína periférica. Olha lá. Também ela pode estar, ó, conectada à proteína integral em uma das superfícies. Exercício. Essa proteína aqui é integral ou periférica? Essa daqui é? A área de contato. E essa? É uma proteína integral do tipo transmembrana 2. Olha aqui, ó, como é que ela entrou numa das camadas. Olha aqui, ó. Olha como é que ela está firmemente conectada. Viu? Se eu analisar aqui, ó. Olha lá. Ela praticamente entrou numa das camadas do vídeo. Deu para entender isso? É fácil. É tranquilo. É meio chatinho de memorizar aí os detalhes. Mas é fácil, não é difícil não. O que chama a atenção é que essas proteínas, esses dois tipos, vão gerar funções para elas. Então cada proteína vai gerar uma função. Para você ter uma ideia, de maneira bem generalista, os livros colocam 6 funções de proteínas, tá? São 6 funções. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 funções de proteína. Vamos lá. O que vocês vão fazer? Anotem aí no caderninho, na folhinha de vocês. Anotem aí. Anotem aí, bonitinho. Vamos lá? Não? Vamos lá. Individual, manuscrito, vou botar assim, mesmo. Individual, manuscrito, com uma capa. Ou seja, eu vou botar assim, ó, o nick, o título, já vou explicar, e aqui principalmente nome e sobrenome. Uma capinha bonitinha ali, ó. Uma capinha bonitinha com isso aqui, ó. A capa pode ser manuscrito até ditado, a capa não tem problema não. Mas o trabalho vai ser manuscrito. Por que vai ser manuscrito? Porque o preguiçoso fala assim, caraca, semana que vem tem que entregar o trabalho, esqueceram. Entra na internet, no Google da vida, Ctrl+C, Ctrl+V, imprime, o cara não deu nem trabalho de ler. Mas vai ler esse aqui para escrever, tem que ler, né? Pois é. Vocês vão fazer um trabalho em que eu quero que vocês descrevam as funções de cada proteína. Vocês vão descrever as funções de cada proteína. Então eu quero que vocês façam esse trabalho aí, descrevam as funções de cada uma dessas proteínas. Eu não vou falar, óbvio, mas está na apostila, eu vou copiar. Não façam isso, porque aqui é o meu resumo. Isso aqui é meu resumo. Para eu poder apresentar a vocês, vocês veem que eu falo pra cacete. Um negocinho aqui eu falo pra caramba. A ideia é que vocês pesquisem. Sugestão de livros. A biblioteca tem aqui, ó. Junqueira Carneiro. Junqueira e Carneiro. Nós não dupla sertaneja. Junqueira e Carneiro são os dois pesquisadores.
O nome do livro é Biologia Celular e Molecular. Biologia Celular e Molecular. O próprio livro, um fantástico, esse aqui é um deles. Tem um outro aqui, ó, que é a célula. Esse é um de todos os melhores. É o Robert. E agora? Eu não me lembro se é o Robin ou Roberts. Eu não me lembro. Se procurar lá a célula, vocês já vão encontrar já. É um livro deste tamanho. Muito bom. Primeira, segunda edição, que é a diferença. Não entendi. Primeira edição, Não, tanto faz. Vocês sabem por que tem essas edições? para tocar a capa. É só para vender, para a editora ganhar. Senão... E agora acabou, né? Porque agora tem online, o e-book. Olha aqui, ó. Essa daqui é a primeira proteína. Olha o nome dela, o canal iônico. Ela é de qual tipo? Aqui, ó. Integral. E ela tem uma característica. Essa daqui já é chamada de proteína carreadora, ou também chamada de transportadora. É isso, vocês vão encontrar lá no livro as funções delas. E eu quero que vocês escrevam. Quando é que vai entregar? Calma. Olha aqui, ó. Tem a proteína receptora. O nome é fácil. A função é compatível. Proteína enzimática, podendo ser lá, a integral periférica. Uma proteína ligante, a integral periférica. Uma proteína que é chamada de marcadora de identidade celular. Tá vendo? São 6 funções. São 6 proteínas, cada uma com as suas funções. Isso eu quero. Quando é que é para entregar? Semana que vem na prova. Óbvio. Uma semaninha dá para fazer fácil. O que vocês vão fazer de madrugada? Agora. Aí. Hoje é quarta-feira. Fala. Esse trabalho vai valer até 2 pontos. Esse trabalho vale até 2 pontos. Porque você vai somar a uma prova teórica semana que vem. Prova teórica mais o trabalho. Vale 8. Exatamente. Eu falei 10 mais 2. Não, isso não pode. É mais 2. Tira 12, não. Vai tirar 10. Isso aí, pô. Vai tirar. Olha só, calma, presta atenção. Semana que vem é a nossa prova, não é isso? Então, vou dar uma provinha teórica, se não fazer, valendo até 8. E o trabalho que vocês vão me entregar vale até 2. Preste atenção, porque eu estou frisando. Até não significa que entregou, ganhei. Tem gente que fala assim, vou entregar qualquer merda e vou ganhar 2 pontos. Não, eu vou corrigir. Tu pode tirar 0 no teu trabalho. Assim como tu pode tirar 0 na prova. Então, eu estou falando, tome cuidado, faça o trabalho bem feito. Posso colocar figurinha, posso desenhar, posso recortar, pode fazer o que quiser. Deixa você não bota borboletinha, coração, nada disso vai ser enfeitar a capa e tal, mas não tem nada a ver com o trabalho. O trabalho, o foco é o seguinte, eu quero que vocês respondam aquilo ali. Eu vou colocar um recorte de imagem que ilustra aquilo ali. Ótimo. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu não posso gerar a mesma nota para o cara que me entrega uma folha e o outro que me entrega 10. Não tem como. É uma questão de capricho, é uma questão de dedicação, é uma questão de várias coisas que você quer avaliar para valer de 0 a 2. E tem gente que acha assim, mas eu respondi cada iônico. Tá, respondeu e ele me escreveu uma redação. E aí, eu vou dar o mesmo valor? Claro que não. Então, eu sou bem franco. Façam com capricho. Vocês são universitários, não tem mais esse negócio de trabalho indicado. E digo mais, que é pior. Na época da escola, a alegação era que vocês tinham tempo. Aí muitas das vezes até fazia, né? Botava coraçãozinho, borboletinha, fazia um sol, a capa, isso aqui, ó. A capa era desenhada, era assim, ó. Proteína, sabe? Era coisa. Agora eu não tenho tempo. Se vira, dá teu jeito. Você resolveu fazer faculdade. Não foi eu que chamei aqui, não. Eu sou assim. Tá? Entendeu? Faca na caveira. É isso. Então faça bem feito. Eu quero que responda então as funções de cada uma dessas proteínas. Qualquer dúvida, joga lá no message lá que eu ajudo lá, qualquer coisa.
Mais alguma dúvida? Ah, vou dando uma coisa que eu ainda vou falar hoje. Ó, ainda tem um outro detalhe aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma parte da nossa primeira avaliação, porque ainda tem um segundo trabalho, que vale também 10 pontos, que eu vou explicar no final. Então é somar esse daqui com esse aqui e dividir por 2 para gerar a tua nota. Aqui é moleza, você achou que ia fazer arroz soltinho, inclusive sal? E ralar. Vamos partir para isso aí, ó, que nos interessa. Vamos lá, olha só. Vocês viram que há 4 estruturas básicas na membrana plasmática: a bicamada de fosfolipídios, colesterol, o glicocálice e as proteínas. Vocês vão se envolver aí, vão somar mais informações aí. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que uma célula é viva. E por ela ser viva, o que vocês estão aprendendo não é uma coisa estática, é uma coisa parada. É uma coisa que tem que estar movimentando. E olha o que acontece com os fosfolipídios nas células. Eles estão em constante movimento. Por quê? Que eles estão em constantes movimentos. O que gera movimento no nosso corpo? Eu já falei. Vocês fizeram o trabalho, inclusive. Dei o exemplo do ímã. O que é? Fala aí, não estou vendo. Lá para fora. Ou seja, essa substância está ionizada, ela tem carga, gente. Essa substância, vocês fizeram um trabalho sobre eletrólitos. Descobriram lá que eletrólitos são substâncias químicas que possuem cargas, positivo e negativo. Se não tem carga, está neutro. Se está neutro, aqui ó, fica parado. Agora, se tem carga, deu o exemplo do ímã, tende a se movimentar, tende a se movimentar aqui ó. Se for cargas antagônicas, né, positivo e negativo, aproxima, aí se movimentou. Se for carga igual, ela tende a se deslocar. E é o que está acontecendo aqui, ó. Vocês viram que os fosfolipídios, a cabeça é polarizada. Se é polarizada, tem carga. E isso permite que a bicamada lipídica tenha uma fluidez. Ela é dinâmica, como vocês estão vendo. Os fosfolipídios eles vão trocando de posição, eles vão mudando a posição. Eles não ficam parados assim, um aqui, outro aqui, não. Eles são extremamente dinâmicos. Tá? Bom, e por conta desse dinamismo, percebam que nenhum fosfolipídio mantém as caudas voltadas aqui, ó, para fora, assim. Por quê? Por quê? Que as caudas, olha aqui as caudinhas, ó, tem 2 caudinhas aqui lá. Você vê que essas caudas vão subir, ó, elas ficam girando. As cabeças são ionizantes? Não por causa disso, é outra coisa. Problema. Aí, isso é revisão. Aí. Porque elas são hidrofóbicas, gente. O que é hidrofobia? Não se afasta da água e a cabeça da hidrofílica interage com a água. Está dizendo aqui, ó, que as cabeças hidrofílicas encontram um fluido aquoso, água e água. O que significa dizer? Pelo fato de aqui ter água e somente as cabeças interagirem com essa água, quando o movimento, em hipótese alguma, isso aqui vai virar. Em hipótese alguma, nessa fluidez, as caudas vão virar em direção à água. Olha lá, pode ver como é que elas fazem. Ó, elas giram em torno do seu próprio eixo, se desloca daqui para lá, né? Ó, muda de posição de uma camada para outra, mas jamais vira. Isso justifica porque que os cientistas são capazes de descobrir técnicas. Isso aqui é uma célula feminina, um óvulo, sendo fecundada, inseminação artificial. Vocês já cansaram de ver isso aí, fantástico da vida? Só que vocês agora estão associando a teoria à prática. Isso aqui é uma célula, isso aqui é uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática vai começar, olha lá, ó,
ele vai tentar introduzir esse negócio cortante. Olha lá, tem uma ponta. Olha o que a célula está fazendo. Olha lá, se defendendo. Só que vai chegar uma hora que vai romper, sem se deformar. Voltou à posição inicial. Não era uma das funções que vocês viram lá? Por que ela conseguiu perfurar? Óbvio que a força imposta aqui é maior do que suportaria a membrana. Agora o que chama atenção? Na hora que promoveu um furo aqui assim, ó, isso aqui não se desfez. Por quê? Porque aqui, ó, é um meio aquoso. Aqui dentro também. O que eles fizeram? Vai acontecer agora, ó. Vai começar a empurrar a membrana plasmática. Ela está cedendo. Está indo. Vai chegar uma hora que ela vai fazer assim, os fosfolipídios, ó, vão abrir para aquilo ali entrar lá. Só que volta a fechar ao redor. Perceberam? Isso é um exemplo clássico da fluidez. A partir do momento que se estuda isso, eu consigo aplicar na prática. Aí. E, obviamente, gerar condições que a gente está falando que vai além do que simplesmente furar uma célula. A gente está falando em permitir que uma mãe tenha um bebê. Você tem noção do que é isso? Uma mulher que não tem essa possibilidade? E assim vai. Eu sou homem. Imagina para uma mulher que já nasce já com toda essa questão histórica, familiar, social, de que o sonho é ser uma mãe, e de repente se depara com uma dificuldade fisiológica, mas aí vem o arquiteto, dá sabedoria ao ser humano para falar assim, ó, não, vai lá, tá essa mulher aí. Simplesmente fazendo o seguinte, ó, estudando, sabendo como é que funciona, tá aí. Tá, então a fluidez, só para você ter uma ideia, a maioria dos lipídios e proteínas de membrana giram e se movem com facilidade. Olha o detalhe. As moléculas lipídicas, tá aí, ó, mudam de lugar cerca de 10 milhões de vezes por segundo. É ou não é dinâmico isso aqui? Pra caramba. Só agora esse período que eu estou falando aqui, o que já mudou de lugar esses fosfolipídios não está no gibi. Tá? Quer perguntar? Pergunta, eu vou falando aí. Vocês viram que uma das funções, se não me engano, a terceira função que está lá no início da membrana plasmática é permitir que nutrientes entrem e substâncias saiam, não é isso? Isso nós chamamos de permeabilidade seletiva. O que é permeável? É algo que entra, né? É que sai, não é isso? Aqui, ó, é permeável. Só que ele é seletivo. Qualquer coisa entra e qualquer coisa sai? Não. Então ele está dizendo o seguinte: a membrana plasmática, ela é permeável, ela vai permitir entrar e sair as substâncias. Só que é ela que seleciona quem entra e quem sai. Não tem esse negócio, chegou lá, vamos entrar, chegou lá, vamos sair. Não. Tem que ter os seus porquês, a gente vai ver, para permitir essa entrada e saída, essa troca. Isso nós chamamos de permeabilidade seletiva. No que diz respeito à primeira estrutura da célula, que é a bicamada lipídica, ela é permeável de acordo com a substância. Por exemplo, é extremamente permeável a moléculas sem cargas. Ó, uma molécula com carga polarizada e uma apolar. Ok? Ele está dizendo que é extremamente permeável, muito permeável às moléculas sem cargas. Preferencialmente, quais moléculas sem cargas? Gases e os esteroides. Um esteroide, quimicamente, é formado de quê? Um esteroide, quimicamente, é constituído de quê? Os esteroides são extremamente lipídicos. Responde, né? Dá para responder, não dá? Por que um lipídio, porque esse lipídio permite que essa substância entre e saia, porque também é lipídio. Vocês vão ouvir falar muito em bioquímica e nas outras disciplinas. Substância lipossolúvel e substância hidrossolúvel. Já ouviram falar nisso? Por que é lipossolúvel? Porque consegue diluir e interagir com o lipídio. Por que é hidrossolúvel?
que só dilui em água. Então isso é regra. Vamos ver exemplo de esteroide? Existem exemplos? Vários. Você tem exemplos? Tem vários. Por exemplo, quando você come a fritura, é um tipo de gordura. É um tipo de gordura saturada. Se for isso melhor, essa gordura saturada se transforma no colesterol, que é um tipo de esteroide. E não preciso falar muito, o próprio nome já diz, é o clássico, que é o sintético, que é o esteroide anabolizante. E o que é o curioso do esteroide anabolizante? E ó. Todo mundo chama de anabolizante de hormônio. Oi? É que, na grosso modo, quando você fala que eu tomo anabolizante, eu estou tomando Então, exatamente, está tomando hormônio. Porque é esse que é o curioso, né? As pessoas só veem a coisa. Vou dar uma pausa aqui e vou falar sobre isso. Tem que falar sobre isso, porque foi meu tema na época da graduação. Meu TCC foi baseado nisso. Eu não sou contra o uso do anabolizante, não, tá? Mas também não sou favorável com o uso. Vou explicar por quê. Quando a gente fala em esteroides anabolizantes, a gente tem que entender que aquilo ali é uma substância. E essa substância é uma mistura de várias coisas. Então, se tem várias coisas, você vai citar dois. Existe o veículo que transporta o outro. Quem é o veículo que transporta? O lipídio. É um esteroide. E quem é a substância carreada? O hormônio. Normalmente é o testosterona. Então, eu tenho no mínimo ali duas substâncias. Uma que vai transportar para dentro do organismo, que é lipossolúvel, que é o hormônio, e o hormônio que precisa ser transportado e ser entregue. Então assim funciona. E o que chama a atenção? É que o uso dos esteroides anabolizantes, da maneira como é usado indiscriminado, ninguém sabe o que é o esteroide anabolizante. As pessoas que consomem, que utilizam com fins estéticos. Olha só, vou agora mostrar para vocês, na minha época, lá em 2000 e pouco, 2002, 2001, se falava, se consumia muito Decadurabolin, não sei como é que está hoje, eu confesso que eu estou fora. Decadurabolin, Durateston, tinha vários. Todos eles são a base do hormônio principal, que é a testosterona. Eu estudei a Decadurabolin. A Decadurabolin é um remédio. Todos eles são, tá? É um remédio. Quantos aqui conhecem a Neosaldina? Serve para uma dor, não serve? Quantos aqui conhecem a Novalgina? Serve para uma outra coisa, né? E a Decadurabolina? Quantos sabiam que serve para alguma coisa medicamentosa? É um medicamento. Pois é, casos de, há mais de 50 anos atrás, tá? Muito mais, 60, 70 anos atrás, se criou para anorexia severa. Anorexia severa. Vou fazer uma analogia? Péssima, mas é real. Já viram aquela propaganda do Médicos Sem Fronteira, que viu aquelas crianças na África, lá, deitada, extremamente magra, quase morta, uma barriga cheia de lombriga? O problema é uma anorexia severa. Naqueles casos ali, preste atenção no caso, se aplicava a Decadurabolin. E aí tem um detalhe. Eu não vou entrar em todo detalhe, em todo o negócio da endocrinologia, não. Ó, uma ampola era aplicada de 3 a 4 semanas. Preste atenção no poder de uma ampola. 4 semanas corresponde ao quê? Um mês. Sabe o que significa dizer? Basicamente uma ampola para aquela pessoa que está acamada em estado. Uma ampola seria 1 ml. Normalmente tem 50 alguma coisa, 50 miligramas, 50 ml, não me lembro agora, não me lembro qual é a medida. É 50 alguma coisa, é ampola de 50, ampola de 100, ampola de 50, sei lá. Ó, uma ampola, ela era aplicada hoje e daqui a um mês praticamente voltava a se aplicar. Isso aqui é uma posologia. Está lá na bula. É como se utiliza. Bom, só que o médico estudou e ele sabe em que momento utilizar a Decadurabolin. Bom, esquece isso aqui porque você não está anoréxico, você não está numa cama igual aquela criança à beira da morte. Você está saudável. Por que usar esta merda? Esse é o primeiro ponto. Para que usar? Quem usa aqui medicamento Novalgina estando saudável? Hoje eu vou tomar uma Neosaldina, porque eu estou afim. Alguém faz isso? Para fins estéticos, na cabeça dele está mal.
Pô, isso não existe. Não existe. E a decadrabolina, era o mesmo princípio. O conhecimento era o mesmo. Só que descobriram que a ação anabólica, já explico, a ação anabólica desses fármacos fazia com que essa criança que estava deitada começasse a aumentar o seu nível de músculos, hipertrofiava a musculatura, o que gerava uma força muscular. Tu imagina aquela criança que está deitada e começar agora a poder sentar, poder agora levar uma comida à boca, poder piscar os olhos. Vocês estão entendendo em que nível eu estou falando? Pois é, e aí você quer usar para quê? Carnaval de Salvador, vou comer geral. Estou falando mentira? Quero ficar a mais gostosa porque eu estou em Cabo Frio, e Cabo Frio é meu carnaval. Estão entendendo o que eu estou falando? Então preste atenção como desviar uma coisa. E aí começaram a usar para finalidades estéticas. Ou seja, só pensaram no efeito anabólico, só pensaram no efeito anabólico, a construção muscular, mas não sabem a função do esteroide. Aí aumenta o nível de esteroide no organismo, começa a sobrecarregar células, começa a destruir órgãos e daqui a pouco curtiu pra cacete, comeu geral, mas daqui a pouco é internado porque o filho parou. Porque o rim está sobrecarregado e isso é mais complexo. Isso aí, em fisiologia, até explico na aula de endócrina, até explico sobre isso. Esses efeitos, como é que funciona no organismo. O que eu quero que vocês entendam é, primeiro, por que eu sou contra? Porque do jeito que usa, vocês sabem como é que usava? Não sei hoje em dia. Sabe como é que usava? Ciclos. Desculpa, ciclo é do cacete. Isso aqui é um remédio, pô. Já viu um médico que prescrever ciclo? Ele escreve assim, ó, tomate 12/12, de 6/6. Isso não é ciclo, isso é uma posologia. É um método que vai ter efeito. Sabe por quê? Quando ele passa de 12 em 12, ele sabe que o efeito colateral daqui até aqui, ó, demora 12 horas. Ou de 6 em 6, ou de 4 em 4, ou 1 por dia. Ou quando é sublingual, ou quando é intramuscular, ou quando é venoso. Tem noção? As variáveis que existem, de acordo com o fármaco que está sendo utilizado? Ponto. Aí como é que se usa hoje, né? Na minha época lá, qual era o clássico nas academias? Porra, eu com um ciclo maneiro. É assim. Qual é o teu ciclo? É assim, ó. Segunda eu tomo uma, quarta eu tomo outra, sexta eu tomo outra. Isso é um dos mais fracos, tá? Tinha gente que eu peguei, não estou falando por falar não, eu peguei, na minha época que trabalhava em academia, 10 anos em academia, eu entrei para revelar outro professor, cheguei, bom dia, quando eu entrei no banheiro para dar aquela urinada, para o garotão lá na pia, cheio de seringa, ampola quebrada, papel, caixa, não sei o que lá, eu falo sério, eu vi ele com a seringa. Ele já havia colocado, porque o olho dentro, olha tudo dentro, vê, duas ampolas, uma de Deca e uma de Duranteston. Ele tinha colocado dentro do negócio e fez assim. Na hora que eu cheguei, ele estava fazendo assim, com a seringa. E aí, professor? E aí, beleza? Beleza, né, Maia? Vai ficar maneiro. Aí eu passei direto, fui beijar, olhei, fiquei olhando. Falei, vai ficar maneiro mesmo. Se sobreviver, né? Vai ficar maneiro. O cara usa como se fosse uma vitamina. Tem noção do que é? Esse é o nosso problema. E agora eu vou piorar. E quem disse que eu sou contra? Eu sou contra isso aqui. A minha pergunta é, isso a ciência nunca respondeu. Eu tentei responder isso fazendo lá a pesquisa, mas ninguém me permitiu. Vou explicar por quê. E se eu usar uma ampola, uma por mês, para fins estéticos? Qual é a minha resposta fisiológica? Posso desenvolver algum efeito colateral? Não sei. Pesquisa aí no Google aí se vocês acham essa resposta. Não tem essa resposta. Sabe por que não tem essa resposta? Porque é antiético. Primeira coisa, eu sou professor de educação física. Como é que eu vou aplicar um ampola no remédio nos outros? Eu estou exercendo legal a profissão, vou ser preso. Então eu vou fazer o seguinte, eu preciso de uma junta multiprofissional. Eu preciso de um médico e prescreva. Quem é o médico que vai entrar na festa? Na festa. Quem é o enfermeiro que vai querer aplicar? Eu vou controlar, beleza. Eles aplicaram, fizeram, agora vem para mim. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer o controle na sala de musculação. Vou pegar o grupo de controle, vou botar para treinar, exercício de hipertrofia, não sei o que lá. Um outro grupo lá que acha que está tomando, né? Que a gente explica
explica assim, né? É o placebo. Tu pega assim, 2 grupos de 10 alunos. Todos eles são aplicados às injeções. Só que em 10 a gente aplica realmente o medicamento, o anabólico, e em 10 a gente aplica placebo, água. Só para ele achar que está tomando também. E a gente vai ver que os dois grupos estão motivados a treinar porque vão hipertrofiar. Só que eu quero o efeito fisiológico. E aí no efeito fisiológico, eu vou pegar esse grupo, que é o grupo controle, que está sendo monitorado com medicamento, e eu vou detonar. Vamos lá, hipertrofia. Bom, daqui a 3 meses eu vou verificar a circunferência. Aí eu vou dos 2 grupos. Aí eu verifico que isso é a minha lógica, tá? É o meu pensamento, pelo efeito anabólico que existe. Aí daqui a 3 meses eu vou avaliar e vou verificar que quem utilizou cresceu 2 centímetros, por exemplo, a mais de bíceps do que quem usou água, achando que era placebo. Isso está me gerando uma resposta? Tá, positiva. Que usando uma ampola por mês gera o efeito estético, hipertrofia. No entanto, e os efeitos colaterais disso dentro do organismo? Não sei. Vamos ter que monitorar esse cara em 3 meses. Vai fazer exame de sangue, vai fazer exame de urina, vai fazer exame hormonal, vai fazer exame, e o outro grupo também. Por quê? Porque a gente quer controlar. Só que isso é trabalhoso pra cacete, isso não é da noite pro dia, não é em 3 meses. Estou falando assim em 3 para entender. Até porque as respostas você tem que analisar e estudar para entender isso. Então a coisa não é fácil. Eu te pergunto, quem vai responder isso? Ninguém. Só para você ter uma ideia. Na faculdade, eu encontrei essa barreira durante as minhas pesquisas, e aí eu levei para o professor fez o seguinte, então faz o seguinte, elabora um questionário, e aí minha pesquisa ficou em base de questionário. Olha o questionário. Eu apliquei o questionário a professores e estagiários em sala de musculação, e eu queria aplicar alguns médicos. O que eu perguntava aos professores e estagiários em sala de musculação? Por exemplo, você sabe o que é anabolizante? Você sabe os efeitos colaterais do anabolizante? Ou seja, eu não estou induzindo, eu estou perguntando algo que, clinicamente falando, tem uma resposta. Mas na sala de musculação, ninguém entende, ninguém conhecia a condição clínica. Ninguém nunca ouviu falar que uma década era utilizada em caso de uma medicina severa. Só sabia o seguinte, para ficar forte. As respostas eram assim, você é um tipo de anabolizante, vem aquelas respostas fabulosas, os professores e estagiários. Seco é algo fantástico, que faz o músculo crescer. O outro botar assim, a galera fica bombada, não sei o que lá. Aí chega assim, e os efeitos colaterais? E fica broxa, e o rim para, e o fígado para, e não sei o que lá. Essas eram as respostas. Então, assim, contundência nas respostas não tinha. Falei, beleza, então já consegui achar a resposta aqui desse grupo. Ninguém sabe porra nenhuma. Precisa de educação. Primeira coisa, de conhecimento. Aí vou agora para os médicos. Doutor, se eu aplicar uma ampola por mês num grupo controle igual eu falei agora aqui, qual seria o efeito colateral esperado pela sua experiência? Uma médica que trabalhava com uma e falou assim, esquece isso. Esquece isso. Se você fizer isso, você pode induzir o pessoal a consumir de maneira descontrolada. Por quê? Esse é o problema do nosso país. Falta de conhecimento. O que o pessoal faz na dieta? Qual é a moda? Low carb. Low carb. Usar whey protein. BCA. Ninguém estuda para entender qual é o efeito daquilo em você. Vocês estão aqui para isso. Vocês resolveram fazer 4 anos de faculdade para isso. Para estudar e entender que existe uma individualidade biológica. BCA está aqui. Mas como é que é nele? Como é que é nela? Como é que é nela? Como é que é nela? E assim vai, gente. É assim que funciona a ciência. Só que eu vou fazer o que? Eu leio. Todos nós gostamos de ser. Repete. Maria vai com as outras. Está todo mundo também. E aí ela me convenceu a não levar adiante isso, por várias razões. Aí ela me explicou essa questão também científica. E ela falou, Anderson, cuidado, porque você está no Brasil. Se você defender que isso aqui é saudável, ninguém quer saber, vou tomar porque é saudável. O cara falou. Você está entendendo? Então eu vou repetir, eu não sou contra o uso. Não sei qual é o efeito, não tenho essa resposta, mas também não sou favorável. Isso aqui é morte. Isso aqui é suicídio. Porra, isso aqui, esses ciclos que fazem de anabolizante é semelhante a uma pessoa que quer se suicidar tomando vários medicamentos para morrer. Vou tomar logo 7, 8 remédios tarja preta. Quantos você ouviu falar de pessoas que tentam se suicidar usando medicamento em SA? 7, 8, 10. É a mesma coisa.
Só que a diferença é que esse é o grande detalhe do hormônio. Não é causa e efeito. Esse é o grande problema. Não é causa e efeito do hormônio. É igual cigarro. Todo mundo sabe que cigarro é prejudicial, né? Mas alguém já viu alguém fazer assim, ó? Morreu? Causa e efeito? Não. Ou seja, pode te matar ou não. Tu pode estar com o teu pulmão todo ruim com 85 anos. Tu morre com uma bala perdida, mas não morreu com o tabagismo. 85 anos, fuma 40. Está todo destruído, mas não morre. É isso que eu estou falando. É a mesma coisa isso aqui. O cara se entope disso aqui, fica desse tamanho, vai curtir o carnaval vendendo uma imagem, come geral e no final ainda sai bem, ainda sai no. Para você que é frango, né? Ele passa mal para no hospital, passa pelo câncer. Aí depois volta pro. Mas não aparece, exatamente. Essa parte ruim ele não mostra. Meu vizinho, amigo de infância, vizinho de porta. Ele é hoje até professor também de educação física. Ele quase morreu não, mas ele quase ficou infértil. Ele era novo, 17, 18 anos, tudo aquela porra, carnaval, zoeira, pegar todo mundo, mano, voa pinta, carcação, tatuado, as meninas piram, e só vai indo lá dele. Imagina, cara, não lembro pra ninguém. Aí beleza, o que aconteceu? Passou uns anos, a minha tia é médica, aí ele atravessou e falou com a minha tia, pegou igual. Tia, ele vem cá, por favor, você quer conversar com o portão. Então, isso ele estava com 30. Já está com 30, 31, algo assim. Então, a senhora, pô, sabe que eu estou noiva aí, que eu quero casar e tal, não sei o quê. Pô, minha esposa quer ter, a minha noiva está pensando em casar e ter filhos. Só que, pô, eu acho que tem muito problema. Minha tia me enrolou. Minha tia me enrolou. Ela falou, tá baixa? Tá baixa? Aí ela, deu, né? Pegou todo mundo, agora tá aí, né? Aí, então, na verdade, assim, não fica broxa, tá? Quem usa androide não fica broxa. A libido não tem nada a ver com isso. A infertilidade está relacionada à produção dos gametas, né? Da mulher quanto do homem. O óvulo e no homem o espermatozoide. E ele, por conta do uso da testosterona, interrompeu o ciclo nos testículos. Os testículos, naturalmente, no homem, vai produzindo o espermatozoide. Por conta do uso excessivo da testosterona, o testículo fala assim, opa, para. Por quê? Porque eu estou sobrecarregado. Porque o meu testículo já produz esse hormônio. Por que está vindo mais do que o normal? Então é um mecanismo de defesa do organismo, é parar. E aí a sorte dele, é isso que eu falo. Porra, com 17 para 30, olha quantos anos ele consome essa porra. Todo ano ele fazia uso, todo ano. Ciclos e mais ciclos, não sei o que lá. Aí descobre um medicamento que o rim suporta, segura, o fígado não sei o que lá e vai. Gente, fármaco. É loucura. É droga. Aí sabe o que aconteceu? Minha tia passou um bateria de exames. A sorte dele, o nível de espermatogênese dele estava em 35%. O homem, quando produz 100%. A tendência do envelhecimento é isso aqui vir diminuindo. 80, 90, 80, 70. Ele com 30 anos estava com 35%. Pergunta qual é o limite considerado? 35%. Sabe o que aconteceu? A primeira coisa que ela suspendeu foi o uso do cloroquina. Então a primeira coisa que parar. Não, já parei, beleza, parou. Bom, agora o teu organismo precisa voltar a aumentar isso aqui. Por quê? 35%, o cara abaixo de 35% ele é considerado infértil. O volume de espermatozoide que ele produz é insignificante para chegar no óvulo e fecundar. E aí o que aconteceu? Vamos fazer um tratamento para isso aqui voltar a aumentar. E aí fez uso lá de medicamentos, tratamento. Quando chegou a perto dos 48%, ou seja, próximo dos 50%, ele conseguiu engravidar a menina. Deu sorte, não deu? Pois é. Se baixa isso aqui, é irreversível. Aí qual é a coisa da rapaziada? Tu querendo engravidar porque tu quer problemática. Tu é mulher cheia de problema. Eu não, eu sou, né? Desse tamanho. Clássico. Estou falando pra vocês, nada de anormal não. É clássico. Culpa ela. Quando vai ver aqui quem é o problema. O garotão. Que comeu geral. Então eu estou falando para vocês, isso é um tipo de conhecimento que vocês precisam conhecer, assim. Claro que vocês vão aprofundar tudo isso. Mas tudo acontece aqui. É nascendo. Isso aqui que a gente está falando, anabólico, isso vai parar onde? Não dá certo.
tem carga, se não tem carga, se está ionizado, está aqui. Tudo isso acontece aqui. Ó, quer ver um exemplo? Deixa eu só continuar aqui. Não usem essa porra. Vai falar que, então você falou que pode usar. Passa o 5 aí, pô. Não, passa o 5, olha o cacete. Ó, olha aqui, ó. Oxigênio, CO2 e gliceróides, então são capazes de permear a bicamada lipídica. Moderadamente. É permeado, bem moderado. Moléculas polarizadas, mas bem pequenas, ou sem carga elétrica. Por exemplo clássico, olha aqui, ó, de molécula pequena. A água. Agora olha que curioso isso aqui, ó. Olha que curioso. Porra, a água, olha aí, a molécula da água passa por aqui. Como se é hidrofóbico? Eu fiz essa pergunta agora, tá? Como? Não tanto. Como é que a água passa se essa área aqui, ó, é hidrofóbica? Pensa lá. Deixa passar só o que for necessário. Em que circunstância? Só quando é necessário mesmo, só o que é necessário. Mas em que circunstância? Como isso acontece? Precisa transportar alguma substância para a outra. Veio sem canal, passa. A gente tá lá, imagina aquelas bolinhas lá, tá vendo? Vamos imaginar que uma bolinha daquela lá, ó, é uma molécula de água. Vê se não passou, olha lá, olha lá. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas a princípio, eu quero que vocês entendam, a água passou por uma área que é hidrofóbica. Como isso? Sem carga elétrica. Sem carga elétrica. Por quê? Por causa disso aí, gente. Ela se mexe. Cara, se você... Olha como é que os cientistas são feras. Olha lá. Os caras descobriram que durante a movimentação dessas moléculas, pode chegar um momento que faz isso aqui, ó. Vou fazer na super câmera lenta da Globo. Aqui, ó. Elas estão assim, de repente ela faz isso, ó. Vê se não abriu espaço. Abriu espaço, não abriu? Esse espaço aqui passa a ser um canal para ela passar. Oi? Por conta dessa fluidez. Ó. Essa fluidez de movimentação das moléculas de fosfolipídio, de vez em quando, por isso que está dizendo que é moderadamente, permite a passagem de água. Mas aí, no caso, quando são poucos, quando é muito, aí tem que abrir o canal. Não, a gente vai explicar isso agora. Na verdade, não esquece esse negócio de quantidade agora, porque é pelo contrário, é pelo fato de ter muito que consegue passar. Lá no caso, eu estou dizendo que são moléculas polares pequenas e sem carga elétrica. E sem carga elétrica. A molécula da água é a menor molécula que tem, e não tem carga. No caso, a pessoa não vai demasiado enxada. Exatamente. O H2O, Mas só a água passa. basicamente. Quando é molécula de gás, também passa, mas a gente sabe que é muito permeável essas moléculas polarizadas. Mas a água é a menor molécula que tem. E ela não tem carga. Ou seja, a água não tem carga, né? Se a gente pensar na água, ela é neutra, né? Qual o pH da água? 7? Neutro. Se começa até, a gente vai até depois comentar sobre isso, né? Num outro momento. Se tiver cargas, se tiver com um número menor do que 7 ou maior, ela vai ficando ácida ou alcalina. Impermeável a íons, cargas, moléculas carregadas, e moléculas polares grandes e sem carga elétrica. Olha aqui um exemplo clássico. Aqui, ó, açúcar. Olha o tamanho da molécula de glicose. Olha o tamanho disso aqui, ó. Como é que isso vai passar por aqui? Isso não entra. É impermeável. Moléculas grandes. Então, assim, é óbvio que a gente está generalizando. O que é o legal do mestrado e doutorado? É estudar cada molécula e entender como é que interage. Aí a gente vai ver já. Então, se não passa por ali, como é que a glicose entra na célula? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a bicamada lipídica contribui para aquela terceira função que eu falei para vocês da membrana plasmática. Permite a entrada de nutrientes e saída de resíduos metabólicos, ou seja, é permeável. A bicamada lipídica é permeável. Nessa condição aqui, dependendo do que for, ela vai permitir entrar ou sair. Mas existem outras moléculas, mais pesadas principalmente, que conseguem entrar e sair, da célula. Preste atenção nessa imagem aqui em movimento.
bicamada lipídica, né, os fosfolipídios, e isso aqui representa uma proteína de membrana, tá? Percebam que está em movimentação em um dos lados um volume muito grande desses quadradinhos aqui laranja, tá vendo? Aqui tem uma quantidade maior e de vez em quando passa pela proteína, olha lá, e vai lá para o outro lado. Então é como se, sei lá, aqui fosse o citoplasma, a parte de dentro da célula, e aqui a matriz. A célula não está querendo jogar fora? Olha lá, ela está produzindo alguma coisa em grande quantidade que precisa jogar fora. Preste atenção agora. Para que haja o transporte de algumas substâncias, é necessário dois mecanismos de transporte. Existem dois mecanismos de transporte. Um chamado de mecanismo de transporte passivo e o outro mecanismo de transporte ativo. Você já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar? Já ouviu falar? Alguém saberia descrever qual é a diferença disso? O passivo não utiliza energia e o ativo utiliza energia. Essa é a resposta clássica. Não está errado não, tá? Essa é a resposta clássica. Quando você pega lá para diferenciar uma da outra, vai dizer o seguinte: mecanismo de transporte ativo é utilizar energia, mecanismo de transporte passivo não. Então essa é a diferença, uma utiliza energia, outra não. Até aí ok? Porém, se as duas são mecanismos para transportar alguma coisa, essa daqui também precisa de alguma coisa. Essa precisa de energia. E essa precisa de quê? De uma coisa chamada de gradiente de concentração. Então a regra é assim, ó. A regra é essa daqui, ó. Isso aí, ó. Mecanismo de transporte ativo. Gasta energia. Já vai falar disso. Mecanismo de transporte passivo utiliza o gradiente de concentração. Ou seja, os dois precisam de alguma coisa. É porque quando a gente fala em diferença, sempre associa um gasta energia e o outro não. Ok, e o outro gasta, o outro tem que fazer alguma coisa. E se transporta? Não deixa de ser. Deixa de ser. Vai ser também, vou falar aí. Deu para entender então que substâncias são capazes de entrar na célula ou sair pela permeabilidade da membrana, ora passivamente, ora ativamente? A partir de agora, vou começar uma sequência de analogias. Isso é importante, porque quando fica muito nos termos técnicos, fica às vezes difícil de armazenar as informações. Eu vou fazer analogias o tempo todo, que é para vocês irem entendendo da sua melhor maneira. Preste atenção. Essa sala, a partir de agora, é uma célula. Essa parede representa o quê? Teto, chão, representa o quê? Membrana plasmática, ok? Em maior quantidade dessa membrana aqui, ó, eu tenho a parede, correto? Que significa que seria quem ali, em maior quantidade? A bicamada lipídica. Então aqui está cheio de fosfolipídios. Mas de vez em quando tem umas proteínas de membrana, podendo ser integral, comunica o meio interno com o meio externo. É uma? Comunica. Aqui, ó, uma proteína integral. Outra, aí, ó. E assim vai. Então eu estou fazendo uma analogia para entender que isso aqui seria uma célula e essas estruturas aqui representam as estruturas das células. O que chama atenção? Tudo passa por essa porta. Se eu quiser botar um caminhão aqui, ele passaria por essa porta? Não. Mas eu passo. Então pergunto a vocês, essa proteína é seletiva? É seletiva. Ela está permitindo que nem tudo passe, só o que ela seleciona, o que é compatível. Bom, talvez eu passasse aí nessa janela, mas acho que é mais fácil um bebê passar, não é? Então alguém menor já passaria ali, como ali, mas eu já teria dificuldade. E assim vai. Então a gente está vendo que as proteínas, elas são altamente seletivas. Só que, para que haja uma troca, uma passagem de um lado para o outro, do meio interno para o meio externo, ou do meio externo para o meio interno, eu preciso, no mecanismo de transporte passivo, um gradiente de
de concentração. E o que é um gradiente de concentração? Olha lá, ó. É uma diferença na concentração de uma substância. Então imagine que esses quadradinhos aqui, ó, representam uma substância qualquer. Onde é que tem mais concentração desse quadradinho? Do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de dentro, que está dentro da célula, citoplasma. Então aqui tem uma alta concentração. Uma alta concentração é o mesmo que? Deu para entender? Então quando a gente fala em gradiente de concentração, a gente está falando que é uma alta concentração de uma substância em relação ao outro lado. Se eu comparar esse lado aqui e esse, aqui tem muito mais quadradinho do que aqui, ó. Tem alguns só. Deu para entender? Então eu tenho uma alta concentração, um gradiente de concentração em um dos lados. Está dizendo aí, muitos íons são mais concentrados no citoplasma ou na matriz. Ó, no citoplasma do que na matriz. Qualquer substância que sim, que esteja energizada, a gente vai mostrar isso. Até em biofísica, no segundo período, eu mostro essa parte ionizada. Mas tem que estar com carga. Fala. Já foi. Isso. Então você já sabe que tem que ter uma grande quantidade. Agora, o que chama a atenção? Essa grande quantidade produz uma coisa que vocês vão ver agora na segunda analogia. Presta atenção. Essa sala aqui comporta, sei lá, 50 alunos. De maneira confortável, ok? Imaginem, olha pra cá, imaginem, sei lá, isso aqui não é o citoplasma? Isso aqui não é o citoplasma da célula? Quem é o corredor? A matriz extracelular, não é isso? Imaginem que nesse corredor, nessa matriz, tenha 1 milhão de alunos. 1 milhão de alunos. Aqui, sei lá, somos 30. Pergunto, aonde está o gradiente de concentração de alunos? No citoplasma ou na matriz? Na matriz extracelular. Então a matriz tem uma alta concentração de alunos. Preste atenção agora, 1 milhão de alunos nesse corredor, eles vão ficar confortáveis? Sim ou não? Eles vão estar o quê? É a pergunta. Eles vão estar sob uma pressão. Então preste atenção na segunda regra. Todo gradiente de concentração produz pressão. Aqui, ó. Olha a quantidade que tem aqui. Então só o fato de ter um gradiente de concentração já produz uma pressão. Se produz uma pressão, olha aqui. Não, é só uma pressão. Vou dar um exemplo daqui a pouco. Esse exemplo ninguém vai esquecer nunca mais. A terceira analogia é melhor. Olha para cá, 1 milhão de alunos lá fora. De repente essa proteína faz isso. O que acontece? Tende a fazer o quê? Passar do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Esse é o princípio do mecanismo de transporte passivo. O mecanismo de transporte passivo requer uma alta concentração em um lado para produzir uma pressão e em algum momento passar para o lado menos concentrado. Acabou, isso é gradiente de concentração. Esse é o mecanismo de transporte passivo. Agora olha o ativo. Está dizendo o seguinte: é utilizada energia. Como é que é o nome da energia da célula? O ATP, o adenosina trifosfato. E ele diz o seguinte: para direcionar uma substância contra o gradiente de concentração. Contra. Vamos fazer a analogia de novo? Olha aqui. 1 milhão de alunos lá fora. O gradiente de concentração não está lá? Somos 30 aqui. Não tem pressão nenhuma, todo mundo confortável. Só que eu quero tirar a tricolete, né, da sala. Eu estou jogando ela contra ou a favor do gradiente de concentração? A favor, porque está. Não, contra. Contra, não é contra. Não tem nada favorável. Tricolor? Olha pra cá, eu estou jogando ela contra o gradiente. O gradiente não está lá, eu estou jogando ela para lá. Só que para ela ir, eu não tive que gastar minha energia para tirar ela. Então perceberam que para a célula jogar, olha aqui, ó. Imagina que aqui, ó, está cheio de quadradinho, gradiente de concentração, e aqui não tem um quadradinho ou dois. E mesmo assim, quer que esse quadradinho entre. Para esse quadradinho entrar sem pressão, precisa gastar o quê?
a energia celular. Deu para entender a diferença de ativo e passivo? Agora, essa terceira analogia é para nunca mais esquecer. Estou falando sério. É coisa de professor. Tem que fazer. Eu vinha muito para cá, eu no início, estou há 3 anos aqui, eu vinha muito de trem, mas já andei muito de trem também. Aí, pensem comigo. Supervia. Supervia. Associa isso? Supervia. 6 horas da manhã, plataforma de Japeri? Japeri, pronto. Plataforma de Japeri. Olha pra cá. Está você, linda e maravilhosa, rapaziada perfumada, né? Pá, e daqui a pouco tem mais 1 milhão de passageiros na plataforma com você. Como é que tu fica na plataforma? Vamos lá, o telefone tocou, como é que faz? Não faz. Daqui a pouco eu falo o tiro. Se digitar, aí não vai. Acabou. Fica assim. Acabou. Não tem como mais fazer a posição. Vamos lá. Se alguém respirar, tu chupa, deu tempo. É horrível. Por quê? Você não está pressionado ali? Então, olha só. Os passageiros na plataforma, gradiente de concentração. Mandaram um trem vazio hoje para você. Vazio. Chegou a célula, trem, e vai abrir a porta. Aí, ó, olha só, 5 horas da tarde na volta. Já peguei lá em cima. vamos fazer migração ali, Deodoro também, maluco. Aí vamos lá agora, ó, a porta está aqui nela, eu estou aqui, cheio de gente, a porta vai abrir, aí eu faço assim, ó, não vou descer não. O que acontece? A pressão te joga para onde? Para o lado menos concentrado. É ou não é? Você nem gastou energia, mas tu foi. Percebeu? Isso é mecânico de transporte o quê? É igual pra sair, não preciso sair. Exatamente. Se estiver lotado. Já perdi o interesse em sair e não consegui voltar. Exatamente. Às vezes tu é obrigado a entrar naquele ali mesmo não querendo. E eu sair, enfim, e assim vai. O fato é que deu para entender que isso é um mecanismo de transporte passivo, por conta do gradiente de concentração produziu pressão, e essa pressão leva para o outro lado menos concentrado, sem gastar energia, passivamente. Você não foi andando, você foi levado. Agora, olha que situação agora. Esse mesmo trem acabou vindo com uma pessoa. Tem uma pessoa e ela quer descer. Ela se depara com outra olhada assim, ó. Vou entrar. É assim, viu? Vou entrar. Vou por cima do lá atrás, já vai. Ela é mais ou menos assim. Aí, ela abre a porta e ela quer sair. Pergunto, esse passageiro sozinho, solitário, está indo a favor ou contra o gradiente de concentração? Contra. Para ela poder sair, ela não precisou gastar a energia dela? Teve que se deslocar? Isso é ativo ou passivo? Alguém não entendeu esse mecanismo? Aí na prova bota supervia ou isenta supervia. Sempre assim. Quer, assim, gente, é só um exemplo para entender. Mas eu quero isso aqui, cara, vocês entendem isso. Dentro da prova. Sabe por quê? Que é aquele famoso deu branco. Explica o que é aquele transporte ativo. Aí bota assim, caraca, deu branco. Aí bota assim, não, tô falando sério. Depois de pegar a prova assim, ó. Tipo assim, exemplo. Aí começa, na supervia, o cara escreveu, o cara entendeu a supervia, mas não consegue aplicar aqui. Transfere. O passageiro se chama substância. O trem, célula. A porta, proteína. É assim, a plataforma, a matriz extracelular, o meio interno, o citoplasma é a mesma coisa. É só para ir ilustrando. Mas deu para entender isso? Foi? Bom, só que o gradiente de concentração pode ser, ou seja, a substância pode ser classificada. Olha para cá, ó. A substância, ela pode ser classificada como olha aí, ó. Pode ser um soluto ou um solvente. Foi? Presta atenção. Olha aqui. No universo, na natureza, no planeta Terra, fora daqui,
o homem classificou tudo sendo ou soluto ou solvente. O solvente universal em abundância é a água. Ou seja, solvente é igual a líquido, água. Então, solvente é água. E o que seria um soluto? Não é água, professor, eu sei. Tá? E o que seria um soluto? Definição de soluto: tudo que tem peso molecular maior. Tudo que tem peso molecular maior que o da água é soluto. E vocês sabem disso. Vocês só nunca aplicaram. Vamos aplicar agora. Analogia, analogia, analogia. Quantos aqui já fizeram refresco? Sachêzinho lá, tanque? Mid, só toma mid. Clyde, só toma Clyde. Vamos lá. Vou ensinar vocês a prepararem um refresco, tá? Ó, diz lá no sachê assim, ó, faz até 1 litro. Aí você vai pegar a garrafa e vai encher 1 litro de soluto ou solvente? Solvente, vai botar 1 litro de água. Você vai pegar o sachê, cortou e jogou. O que acontece com o pozinho? Hã? Ele vai concentrar. Ele afunda, ele se concentra e ele vai lá para o fundo. Sabe por quê? Ali diz que aquele pozinho tem carboidrato, tem vitamina C, tem sabor de laranja, do raio que passa, tem corante. Não. Falando que é só ler o sachê, eu não sei. Cada sachê diz que tem alguma coisa. Ah, sim, é o que você tinha comentado. Então, ou seja, o soluto é tudo que tem peso molecular maior que da água. Um exemplo é esse. Quando você pega um sachê cheio de soluto, sem solvente nenhum, ele tende a ir para o fundo. Quando é que começa a diluir? Por quê? Ele começa a quebrar as partículas de moléculas e ela começa a diluir e misturar com a molécula da água. Vira uma coisa uniforme. É um ano. Então percebeu que o soluto diluiu no solvente? Então preste atenção. Toda substância referida a partir de agora, ou é soluto ou é solvente. Tá claro? Foi? Ótimo. Isso aqui vai falar um pouquinho do mecanismo. Eu vou pular isso aqui porque está falando de difusão, de conceito. Eu vou partir direto para cá. Aqui que é o legal. O mecanismo de transporte passivo. O mecanismo de transporte passivo, ou seja, precisa de um gradiente de concentração, produzindo uma pressão para passar de um lado para o outro. Esse mecanismo passivo é dividido em 3 tipos, ou 2 como chamam, né? As difusões ou osmose. A difusão ela é subdividida, né, em difusão simples e facilitada, mas osmose ali. Ou seja, 3 tipos, vai. Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Leiam para o tio. Difusão simples. Vai. Moléculas apolares solúveis se movem passivamente e livremente através da camada líquida. Ponto. Esquece o exemplo. Então a definição está dizendo: são moléculas apolarizadas, solutos, que se movem passivamente, né, difusão, mecanismo de transporte passivo, livremente através da bicamada lipídica. Lê para mim difusão facilitada. Vai. Moléculas polares ou altamente carregadas, solúveis, se movem passivamente, utilizando proteínas de membrana, canais iônicos ou carregadores. Tá bom, esquece o exemplo. Primeira pergunta: o que os dois têm em comum? Os dois são responsáveis por transportar passivamente o que? Soluto. Difusão transporta solvente, sim ou não? Não.